O Covid tem sido muito desafiador, muito difícil. E uma das coisas que tem, pelo menos para minha pessoa, se mostrado difícil, a questão da reabilitação pós-Covid. A gente já comentou em algumas outras oportunidades que parece que a Covid não é uma doença, parece que são várias doenças, com vários padrões de comportamento, tanto durante a doença viral quanto no pós-doença. E nesses padrões distintos, existem formas de agressão ao pulmão, formas de lesão pulmonar e formas de sintomas pós-doença que têm dados que sugerem que o melhor para esse paciente no momento inicial, após a fase aguda, é fazer repouso, para deixar o pulmão se recuperar, se regenerar e evitar sobrecarregar o coração e outros órgãos. Só que esse mesmo paciente, ele passa depois, em um outro momento, a precisar reativar as suas capacidades físicas, reativar a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de fazer as coisas, e ele passa a precisar ser reabilitado. E aí você passa a precisar de um trabalho, muitas vezes de um fisioterapeuta, para conduzir esse processo de reabilitação. Alguns pacientes já, desde fases iniciais pós-Covid, já são aptos e adequados a um processo de reabilitação desde o início. Então isso tem sido muito variável de paciente para paciente, de caso para caso. Então a gente está observando uma necessidade de se discutir, especialmente nos doentes que têm uma doença de maior impacto, de maior gravidade, que tem um pós-doença também de maior impacto, de maior gravidade, discutir e avaliar caso a caso para ter essa sensibilidade. Qual paciente pós-doença ativa ele precisa ficar mais de repouso, se recuperando, regenerando seus órgãos, desinflamando e melhorando as suas capacidades físicas para depois reabilitar? Qual é o ponto de entrar num processo de reabilitação de acordo com o momento que o paciente está vivenciando? E esse processo de reabilitação para pacientes com situação mais leve, mais tranquila, é composto basicamente da pessoa ir gradativamente retornando às suas atividades do dia a dia, retornando com uma caminhada leve, retornando com uma movimentação gradual e progressiva. Já pessoas com maior impacto, pessoas com mais idade, com comorbidade, pessoas mais debilitadas, o fisioterapeuta é fundamental nesses casos para manejar, manobrar e conduzir esse processo de retomada. Então a pessoa vai se beneficiar muito de um fisioterapeuta para ajudá-lo nesse momento, nessa recuperação. E essa identificação desse momento, ela tem sido muito sofisticada, na nossa opinião, porque, igual a gente comentou, a gente não está diante de uma doença, que você tenha um padrão único e que você possa ter uma única forma protocolar de conduzir. A pressão de cada paciente é muito distinta de um para o outro. E aí o que nos resta para tentar fazer o melhor possível é estar individualizando, caso a caso, paciente por paciente, momento a momento, para tentar estar encontrando a melhor estratégia para cada pessoa a cada instante.